Professor? Não, eu acho que nós estamos no caminho. É muito cedo ainda para falarmos que as coisas viraram. O que nós temos que fazer é continuarmos o trabalho. Eu continuo achando que a equipe está evoluindo, está melhorando a cada momento. E eu acho que essa impressão que vem sendo passada a cada rodada. É natural que quando os resultados não aconteçam, não se consegue observar a evolução que a equipe apresente, mas eu fico muito satisfeito com o que eu vi hoje. Foi sim um resultado importante, mas foi apenas uma boa vitória, nada além disso. E nós temos que voltarmos novamente aí a partir de amanhã, já visando a partida seguinte, porque nós não temos mais como errar no campeonato e é natural que ainda estamos com um passivo aí muito alto, para que possamos respirar em algum momento. Dorival, aqui no cantinho. Duas questões. Primeiro, o time, olhando para o lado, entre aspas, de uma crítica, o time mais uma vez sofreu uma vitória que estava encaminhada, criando mais oportunidades. Ainda é o lado emocional. E uma outra questão é uma vitória como essa, fora de casa, para ter um clássico, mais uma vez, com casa cheia. Uma motivação maior para esse clássico, uma vitória dessa, um alívio até para enfrentar essa situação? Não, eu acho que é um resultado importante, sim. Da maneira como ele foi construído, desde o início da partida, tomando a iniciativa, querendo o resultado, buscando com movimentações, com penetrações, com jogadas criadas. Eu acho que isso daí mostra que nós estamos começando a caminhar. É natural que a partir do momento que você tem um resultado, você queira defendê-lo de todas as formas. E nós tivemos ali boas oportunidades para trabalharmos a bola, temos paciência, saímos aí em 4 ou 5 contra-ataques que poderiam ter sido decisivos e fatais. E de repente, nos minutos finais, acabamos tomando um gol que torna o jogo novamente um jogo dramático. É a situação, é o momento que nós estamos vivendo, que ainda puxamos alguma coisa de negativo e que queira ou não, na única e primeira oportunidade, a exceção do chute no final do primeiro tempo, daquela falta, foi a única oportunidade, talvez, que tenhamos dado a vitória. E acabamos sofrendo e passamos aí os últimos minutos realmente sem a necessidade, ou sem necessidade, em razão do que foi a partida, mas passamos sofrendo bastante e, graças a Deus, tivemos o méritos aí de suportarmos tudo isso. Dorival, duas perguntas. Segundo tempo, você colocou o Cueva, ele deu outra dinâmica para o time, criou oportunidades, acabou sendo premiado com gol. Queria que você falasse dessa entrada do Cueva, o quanto tem a ver com a recuperação e as conversas que vocês tiveram, essa recuperação do Cueva. E eu queria que você falasse do Militão, o cara que você apostou na lateral direita. Hoje ele fez um gol, no primeiro tempo teve um lance muito parecido, que ele quase marcou. Como é que você vê essa evolução do Militão fora de posição? Ele vinha trabalhando muito bem já há algum tempo. Ele teve aquela oportunidade contra o Cruzeiro de volante, foi uma judiação, ele não conseguiu ter dado a dinâmica que ele apresentou em trabalhos, em treinamentos com bola, porque defensivamente ele se comportou muito bem naquela apresentação. Eu acho que como lateral ganhamos ali muita consistência com a presença, ganhamos mais um homem de área, o que é muito importante. E eu fico satisfeito porque ele tem características muito boas, tanto para atuar por dentro quanto por fora. E vem comprovando tudo isso. Naturalmente que é muito cedo, temos que ter os pés no chão e sabemos que o nosso trabalho ainda será árduo em relação às demais equipes, porque a nossa situação ainda exige todos os cuidados possíveis e nós temos que caminhar rodada a rodada, passo a passo, ponto a ponto, buscando somar o maior número possível e tentarmos o quanto antes sairmos dessa condição. O Cueva é um jogador, eu já dizia a vocês, é um jogador importante, não dá para abrir mão de um jogador com essas características, ele é diferenciado e ele está muito interessado em buscar aí uma melhora, buscar as suas melhores condições. Eu espero que ele continue trabalhando como ele vem trabalhando, porque é puro merecimento em razão daquilo que ele está fazendo. Vou fazer minha segunda questão, por favor, Dorival. A gente viu no campo o grupo todo correndo para abraçar o Cueva depois
do segundo gol. O que você pode dividir com a gente de vestiário? Porque na última rodada o ambiente era exatamente o contrário. A gente começou uma semana falando em grupo, discussão interna. O que você pode dividir do que você já pôde sentir desse grupo depois da vitória? Não, o grupo ele tá tendo a mesma postura desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. Nós tivemos um caso isolado, foi uma situação, foi pedido de desculpas, foi resolvido. As pessoas generalizam, grupo rachado. Que grupo rachado? Nós estamos nos apegando a todos os detalhes possíveis para termos um grupo fechado, rachado por uma única situação. Isso aí infelizmente, é explorado de uma maneira que não é a realidade dos fatos. Me desculpem, mas foi uma declaração, no dia seguinte já estava tudo resolvido, os jogadores conversaram e ponto, são homens, acima de tudo. Agora, daí para um grupo rachado por causa de um empate ou de mais uma derrota, é uma distância muito grande e não é assim, futebol não é assim. E vocês viram, vocês estão percebendo aí a maneira como os jogadores estão se entregando em treinamentos, a maneira como os jogadores estão querendo sair dessa situação, a preocupação de cada um deles, as comemorações. Eu acho que isso aí mostra bem o que é o grupo de São Paulo. Então não é aquele contexto usado anteriormente, não é aquela maneira como foi usada, muito pelo contrário, existe uma unidade muito grande e uma preocupação em que saiamos o quanto antes dessa condição. Dorival, boa noite, aqui na sua esquerda. Voltando a falar um pouquinho daquela questão do sofrimento, hoje a torcida do São Paulo trouxe aquele lema que ficou famoso com o Fluminense, time de guerreiros. É assim mesmo, quando não dá na técnica, quando o time não consegue produzir aquele bom futebol, tem que ser na garra mesmo, na vontade, apesar da boa apresentação que foi feita hoje. Até porque o que a torcida do São Paulo tem feito vai na contramão de tudo que eu vi até hoje na minha carreira. Num momento como esse, a grande maioria das equipes estariam sendo pressionadas pelos seus próprios torcedores, e não é isso que acontece. O torcedor de São Paulo tem sido exemplar em todos os sentidos e tem feito aí algumas ações que nos surpreendem. Por isso que nós temos que, a cada dia, a cada momento, estarmos ainda mais juntos e mais preocupados em acelerarmos esse processo e nos abraçarmos cada dia mais para que façamos a equipe mais forte e passemos mais confiança ao torcedor, que tem dado um exemplo aí em todos os aspectos daquilo que é torcer, daquilo que é abraçar uma equipe, daquilo que é incentivar seus jogadores até o último momento. Bom, Dorival mais uma vez aqui no canto. Você tem uma conta? Qual é o número mínimo que o São Paulo tem que fazer para escapar, ou o máximo? Você projeta, tem isso? E uma outra questão, falar do clássico no final de semana. É uma preparação diferente? Uma vitória muda para se preparar para esse clássico? Eu acho que é uma preparação diferente, não sei. Até porque, para nós, cada jogo tem sido uma decisão. E projeções eu não faço, sou muito sincero com você. É rodada a rodada, ponto a ponto, e a cada momento que encerra uma rodada, nós vamos olhar ali o que aconteceu. Um jogo fundamental com o Corinthians, sim, porém uma vitória não nos deixará tranquilos e nem tampouco uma derrota nos deixará em desespero. Nós temos que ter esse equilíbrio e sabemos que teremos que estar pontuando sempre. São Paulo precisa realmente correr atrás, porque o que podia errar acabou já errando dentro dessa competição. E a partir de agora nós temos que ter essa consciência. Por isso que o espírito que eu vi aqui hoje já é um sinal muito claro de que alguma coisa, como foi falado anteriormente, está começando a mudar. Dorival, você tem, já percebi em duas respostas, você está procurando conter qualquer tipo de ansiedade, de otimismo. Eu nem posso ter uma outra postura. Muito por causa nós ainda estamos na zona de rebaixamento. Muito por causa do que aconteceu naquela vitória que também foi brilhante fora de casa contra o Botafogo e que veio uma esperança muito grande e ela não se concretizou. É muito por isso? Também por isso. Eu vejo agora uma equipe mais preparada e uma equipe mais consciente. Uma equipe que pode acontecer qualquer coisa no domingo. Nós vamos trabalhar e muito, vamos lutar e muito por um grande resultado. Agora, fatalmente não acontecerá em razão desse momento passado com o Curitiba. Isso não se repetirá. Eu sinto jogadores muito mais confiantes e muito mais preocupados e interessados com o momento do clube. Obrigado, Dorival. Fechamos aqui. São Paulo viaja hoje para a capital paulista. Volta a treinar na terça-feira às 9h30. Horário de desembarque, mas você está trazendo o 9h30.